Bom dia, paz do Senhor, meus queridos irmãos. Deus abençoe esse dia de vocês, essa semana que estamos adentrando. Hoje eu quero, meus queridos irmãos, ler uma palavra da parte de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 ao 8, aonde diz a palavra do Senhor: Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem as promessas do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aquele, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Vós não pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Meus amados irmãos, nesta tarde, eu digo, neste dia, nesta manhã, nós estamos observando esse texto bíblico, essa palavra, a qual nós observamos que a igreja ela nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo, né? E foi edificada na plenitude dos tempos, oficialmente inaugurada pelo Espírito Santo, né? No dia de Pentecostes, né? Quando teve início a dispensação da graça, né? Louvado seja o nome do Senhor, ou o tempo da ação do Espírito Santo. O livro de Atos, meus irmãos, ele tem a narração da ação do Espírito Santo em meio à igreja, ou seja, a história do início da igreja. Às vezes até nós, Atos dos Apóstolos, mas nós observamos que na verdade são atos do Espírito Santo, né? O Senhor Jesus, ele determinou, ele orientou, né, a igreja que ela permanecesse em Jerusalém, até que eles recebessem a virtude do alto, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui a igreja do Senhor Jesus, que somos nós, ela deve viver e promover o reino de Deus aqui na terra. Nós observamos que essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do Senhor, de que nós façamos a obra de Deus, que nós façamos o reino de Deus prosperar aqui na terra. Fazer parte da igreja do Senhor Jesus é um privilégio, meus irmãos, que cada um de nós temos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós termos sido escolhidos pelo Senhor para a salvação já é um privilégio. Imagine realizar sua obra,
fazer a sua obra, né? Em João, no capítulo 15 e o versículo 16, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Meus queridos, no meio de milhões de pessoas, né, na terra, o Senhor, ele escolheu a mim, ele escolheu a você, né, para a salvação, para fazermos partes da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. E só que como a igreja, como a igreja não temos só os privilégios, mas nós também temos a bênção, nós temos o poder de Deus sobre nós, nós temos também as obrigações, nós temos também os deveres, né? Louvado seja o nome do Senhor, e responsabilidade que teremos que prestar contas para Deus no tribunal de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que temos feito, ou por meio do corpo, ou bem ou mal, né? Louvado seja o nome do Senhor. Cada um de nós vamos prestar conta a Deus. Teremos o dia da prestação de conta. A obra da igreja. Nós temos essa responsabilidade. Nós temos esse compromisso, essa aliança que fizemos quando aceitamos Jesus, de promover meios de adoração a Deus, de promover comunhão entre os irmãos, de pregar o evangelho. Essa é a missão mais importante da igreja que Jesus ordenou. Anunciar as boas novas de salvação. Em 1:8 nós lemos aqui, na palavra de Deus, que temos já lido, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Que Deus nos abençoe, meus queridos, que possamos promover este evangelho, que possamos pregar esta palavra, que possamos anunciar estas verdades que Deus tem colocado em nossos corações, e a palavra de Deus que Ele tem nos capacitado a ensinar, a anunciar e a testemunhar as suas verdades, né? O poder do Espírito Santo, meus irmãos, é dado ao crente com o objetivo maior de que o crente deve ser uma testemunha de Jesus, deve ser um anunciador das verdades eternas. Receber a graça, receber o poder de Deus é uma bênção, mas também tem responsabilidade diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos querem o poder de Deus apenas para se alegrar, apenas para se emocionar, apenas para falar em línguas estranhas, mas não é esse o propósito único de receber esse poder. O propósito maior é levar a mensagem de boas novas aos perdidos, mas cada um de nós temos essa missão de sermos testemunhas do Senhor Jesus. Eu, você, toda a igreja do Senhor, todos os que foram escolhidos por Deus. Em Isaías 43:10, a palavra do Senhor diz: mas vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, aleluia, glórias a Deus, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo. Louvado seja Deus, e que antes de mim nenhum outro se formou, e depois de mim nenhum outro haverá.
Deus, Ele conta conosco, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, para anunciar o evangelho dele, o evangelho de Cristo. Nós somos a extensão do braço do Senhor na terra. Louvado seja o nome de Jesus. Em 1 Coríntios 3:9 diz, porque somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Deus, Ele manifesta na terra por meio da sua igreja, e eu e você somos a igreja do Senhor. Tudo o que Deus tem de fazer na terra para a salvação dos homens, Ele faz através de mim e de você. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em 1 Timóteo 2:4 diz que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer alcançar todos os homens e com seu amor, louvado seja o nome do Senhor, com a sua salvação. Os homens vivem numa cegueira espiritual, não querendo saber de Deus, apenas preocupados com o seu bem-estar. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás tem cegado o entendimento da humanidade. Louvado seja o nome de Jesus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, ou seja, para que eles não entendam, para que eles não compreendam, para que eles não cheguem ao conhecimento dessa verdade e se percam, sejam destruídos, né? Satanás, ele procura iludir, né, os homens com o pecado, para que a luz do evangelho não resplandeça sobre eles. Que Deus continue abençoando a você, meu querido. Que Deus continue operando na sua vida. A missão principal nossa é levar o evangelho aos homens, como Jesus disse no capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Que Deus abençoe a você neste dia, nesta manhã, né? Nós estamos aqui falando pela manhã, mais precisamente 7 e pouco da manhã. Que Deus abençoe a igreja do Senhor em toda a terra, mais precisamente aqui na nossa congregação em Cabeça do Boi, onde estamos fazendo essa obra missionária, e contamos com as vossas orações, que assim nós possamos continuar servindo ao Senhor e fazendo o ID dele, e aproveitando todo o tempo para testemunhar e falar das verdades eternas, as quais todos os homens necessitam ouvir, para que assim creiam, porque a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir. Então, eu não quero me estender mais nesta manhã, mas eu creio que o que aqui já foi pregado é suficiente para que você entenda que Deus conta com você, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e continuemos fazendo e realizando a obra do Senhor na terra, porque Ele conta conosco. Nós somos a igreja do Senhor e nós somos as testemunhas do Senhor aqui neste mundo para anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Forte abraço a todos. Quando ouvir essa mensagem, que você possa multiplicá-la, que você possa levar a outros irmãos, a outras pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus.